bom dia. Como último obstáculo entre todos nessa sala e o almoço, eu serei breve. Meu nome é Oswaldo Stella, sou pesquisador do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônica, uma ONG sediada em Belém do Pará, que tem como foco conciliar a pesquisa, a ciência, com o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a redução do desmatamento na Amazônia. Na minha apresentação, eu vou discorrer um pouco de um produto do IPAM, junto ao INCT, que foi um livro que foi elaborado em parceria com a SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que procura justamente dar um enfoque amazônico para o RED. O RED é uma sigla para Redução de Emissões de Desmatamento e Degradação Florestal, que foi um conceito inspirado numa proposta que foi apresentada por um grupo de instituições brasileiras, da qual o IPAM fez parte, em 2005, na Conferência do Clima, que era a redução compensada de emissões, ou seja, a proposta de um mecanismo dentro da Convenção do Clima que permitisse compensações, inclusive financeiras, para aqueles países de desenvolvimento que reduzissem as suas emissões em decorrência da mudança do uso do solo, principalmente da conversão de áreas de floresta em áreas de cultivo. Então, por que a redução de emissões por desmatamento ela é estratégica, né? A gente, Química 1, né? Lei de Lavoisier, planeta Terra é um sistema fechado, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se você remove o carbono de uma floresta e transporta ele para a atmosfera, ele se acumula na atmosfera e aquele reservatório de biomassa ele deixa de existir, contribuindo assim para o incremento da concentração de gases de efeito estufa e para a mudança climática. Então, o desmatamento, né, ou a conversão de áreas de floresta em outros usos, ele é um vetor de incremento do efeito estufa. E é uma parcela significativa das emissões de gases de efeito estufa. Então, reduzir o desmatamento nas florestas tropicais do planeta é uma componente importante na luta pela estabilização climática global. E, somado a isso, né, se a gente observa principalmente na Amazônia, vários estudos que já foram apresentados e outros que serão, mostra que, principalmente no caso brasileiro, em várias situações, essa conversão de uso do solo, ela gera sistemas produtivos de baixíssima rentabilidade, né? Ou seja, você poderia, em várias hipóteses, né, em várias situações, reduzir o desmatamento a um custo comparativamente muito melhor do que outras alternativas clássicas de redução de emissão de gás de efeito estufa, que estão ligadas à matriz energética e a outras maneiras tradicionais de limitar a emissão de CO2 para a atmosfera, como, por exemplo, redução do uso de combustíveis fósseis. E, aliado a isso, né, a manutenção dos sistemas florestais ela tem uma série de outros co-benefícios, né? Manutenção da biodiversidade. Na Amazônia brasileira, hoje, habitam mais de 25 milhões de pessoas, então tem uma componente social forte. Então, a gente, quando fala em redução de desmatamento, não é exclusivamente pensando em mudança climática, mas em tudo aquilo que a floresta em pé representa. Para viabilizar o RED, vamos dizer assim, ou seja, para implementar uma política pública em nível nacional que permita, de alguma maneira, contribuir para a redução do desmatamento, ela passa, em primeiro lugar, na construção de um ambiente político favorável para essa discussão. E foi partindo desse princípio que o IPAM e seus parceiros, dentro desse estudo do INCT, começou a analisar como que o RED, esse conceito de redução
de emissão por desmatamento e degradação, ele deveria ser adaptado para se encaixar, como muitos políticos que a gente conversou, eles falavam, você precisa dar embocadura política ao termo, né? Ou seja, apresentar isso para a sociedade de uma outra forma. E dessa maneira, a gente começou a usar como referência o que está previsto na Política Nacional de Mudança Climática. Nesse gráfico a gente pode ver as taxas de desmatamento históricas, desde 96 até 2005, e isso é o que foi adotado como linha de base. Ou seja, se o pressuposto é que, se nada fosse feito em relação à redução de desmatamento, eu manteria uma taxa histórica de desmatamento em torno dos 19.500 km², que eu, aplicando as metas da Política Nacional de Redução de Desmatamento, né, de reduções periódicas no desmatamento, eu promovo até o ano de 2020 uma redução equivalente de 5,7 bilhões de toneladas de CO2. É importante perceber que o conceito de REDD, né, ele se baseia em duas premissas, o passado e o futuro, né? Ou seja, eu calculo uma taxa histórica de desmatamento, parto do princípio que alguma medida vai ser tomada para que essa taxa seja reduzida, e assim eu tenho como calcular qual foi a redução de emissão. Então, se nós aplicarmos o conceito estrito do REDD, regionalizando nos estados amazônicos, ou seja, qual que é a contribuição até 2020 de cada estado nessa redução de emissão, eu teria uma distribuição mais ou menos assim, né? 50% da redução de emissão seria oriunda, vamos dizer assim, do estado do Mato Grosso. Por quê? É o estado que tem as maiores taxas históricas de desmatamento. Então, no desenvolvimento de um mecanismo de REDD, o grande, vamos dizer assim, beneficiário seria aquele estado que mais desmatou. E aí a gente cria uma situação perversa, né? Poxa, eu vou desenvolver um instrumento de redução do desmatamento, cujo beneficiário é aquele que mais desmatou. Se a gente pegar numa outra posição oposta, o estado do Amazonas teria uma participação de 10% dessas 5,7 gigatoneladas de CO2 evitado, porque ela tem uma taxa histórica baixíssima de emissões no estado do Amazonas. Então, eu geraria um mecanismo, né, aplicando somente o critério de fluxo, onde os estados que mais desmataram seriam privilegiados em detrimento daqueles estados que têm grandes estoques florestais e baixas taxas históricas de desmatamento. A partir dessa situação, né, e essa é uma das contribuições desse livro, nós aplicamos um conceito que não foi desenvolvido especificamente para esse caso, mas para alguns estudos de dinâmica de redução de emissão nas florestas tropicais globais, que é o estoque e fluxo. Ou seja, eu posso ter um cenário de redução de emissão e criar um mecanismo político, vamos dizer assim, para permitir uma divisão dessas emissões seguindo outros critérios, né? E nós fizemos vários cenários no livro, e um deles foi considerando que eu posso atribuir, vamos dizer assim, 30% à redução do desmatamento, 50% ao estoque existente e 20% em relação ao cumprimento das metas previstas na Política Nacional de Mudança Climática e de Redução do Desmatamento. Se, ao invés de eu usar 100% fluxo, né, que seria a primeira componente, né, no REDD convencional, 100% a redução de desmatamento. Num possível modelo, onde eu distribuo entre a redução do desmatamento, a alocação, né, da redução efetiva, na conservação do estoque e no cumprimento das metas, eu crio uma outra situação onde essa distribuição da emissão evitada, ela fica dividida de maneira mais equilibrada. Então, eu crio um ambiente onde Amazonas e Mato Grosso
que são dois estados que têm uma dinâmica de desmatamento oposta, Mato Grosso com altos índices históricos de desmatamento, Amazonas com baixos índices de desmatamento. Através desse arranjo, eu poderia trazer esses dois estados para um ambiente onde a eventual alocação de benefícios da redução do desmatamento poderia ser mais equilibrada. Esse tipo de abordagem, ele criou, inclusive na época, um ambiente político diferente entre os governadores da Amazônia, que permitia uma aproximação maior entre eles em relação à discussão das questões voltadas à redução do desmatamento na Amazônia. Então, se a gente fizer uma comparação do RED estrito sensu, que é 100% fluxo, e o modelo que prevê a distribuição entre estoque, fluxo e metas, a gente percebe que o estoque, fluxo e metas seria uma alternativa mais coerente de alocação de benefícios, no sentido de promover uma igualdade maior entre estados que têm grandes estoques florestais e baixas taxas históricas de desmatamento, e aqueles outros estados que possuem grandes taxas históricas de desmatamento e estoques florestais relativamente menores. Então, aplicando esse conceito do estoque, fluxo e metas para um modelo que prevê a distribuição daquela emissão evitada, né? Pensando que uma política nacional de RED seja implementada no Brasil, considerando a linha de base prevista no decreto e o cumprimento das metas de redução do desmatamento, eu teria, até 2020, uma emissão evitada de 5,7 gigatoneladas de CO2. Aplicando o conceito do estoque, fluxo e metas, eu teria uma divisão que seria aproximadamente essa, entre os estados, né? Ali do lado, essa divisão, ela prevê, vamos dizer assim, um banking, né? Ou seja, se eu fosse converter isso em algum título vinculado a um potencial mercado de carbono, eu teria metade alocado para os estados e o metade poderia ser uma parte que não se converteria em créditos de carbono ou qualquer outro tipo de título vinculado a esse mercado, que era para garantir, vamos assim, permanência, um banking, ou seja, um instrumento para dar mais consistência a esse outro pacote de potenciais créditos de carbono. Se nós considerarmos que hoje mesmo muito em baixa existe um mercado de carbono que poderia pagar entre 5 e 10 dólares a tonelada de carbono, a gente estaria considerando aí algo em torno entre 30 e 15 bilhões de dólares que podiam ser injetados na região para financiar projetos que contribuíssem com a redução do desmatamento na região. Além desse exercício de distribuir, alocar essa redução de emissão entre os estados através do estoque, fluxo e metas, outro exercício dentro do livro é fazer essa distribuição por categoria fundiária ou categoria de uso do solo da Amazônia. Para rodar esse modelo, nós utilizamos um mapa que determina as diferentes categorias do uso do solo na Amazônia e fizemos esse exercício de, por uso do solo, analisar a contribuição na manutenção do estoque e as taxas históricas de desmatamento, considerando, vamos dizer assim, como se as unidades de conservação, as terras indígenas, os assentamentos e as terras públicas e não destinadas fossem regiões independentes, onde fosse possível, da mesma maneira que a gente fez com os estados, analisar essa dinâmica de taxa histórica de desmatamento e estoque. Então, aplicando esse conceito dentro dessas categorias fundiárias ou categorias de ocupação da paisagem, né, a gente poderia propor a construção de um outro sistema, né, nacional de RED, onde a gente pode medir efetivamente essa contribuição
da redução das emissões pelo PRODES, que é um sistema que está funcionando historicamente, inclusive o único país tropical que tem essa possibilidade é o Brasil, em função principalmente do PRODES. Essas alocações seriam feitas entre as diferentes categorias de uso do solo e também sempre com o objetivo de gerar fluxo de capital e investimento para projetos que de alguma maneira possam contribuir tanto para a manutenção das unidades de conservação das terras indígenas, como no desenvolvimento de atividades baseadas na floresta em pé e menos voltadas para a mudança no uso do solo. Dentro desse modelo de divisão, eu teria algo como mostrado na figura. 28% daquelas 5,7 gigatoneladas de carbono seriam alocadas, vamos dizer assim, para os assentamentos, 15% para as terras indígenas, 15% para as unidades de conservação e aproximadamente 42% para as terras públicas e propriedades privadas. Quando a gente faz esse tipo de alocação, né, o resultado interessante é esse destaque para os assentamentos de reforma agrária, o que, do ponto de vista tanto de redução do desmatamento quanto do ponto de vista social, faz muito sentido investir nessas áreas que estão tendo uma participação diferenciada na construção do desmatamento absoluto na Amazônia, principalmente, né, pela ineficiência dos instrumentos atuais de controle do desmatamento para lidar com desmatamentos em pequena escala, né? Um dos grandes vetores da redução do desmatamento nos últimos anos, sem dúvida, foi o comando e controle, ou seja, uma política eficiente de monitoramento e controle através de instrumentos principalmente legais. O que a gente percebe é que para os pequenos desmatamentos, aquelas áreas de 20, 30 hectares, 15 hectares, tanto o sistema de monitoramento, quanto para identificar o desmatamento, quanto o sistema de controle, eles são ineficientes, né? Não existe uma lógica político-social que justifique eu autuar pequenos agricultores familiares, porque eles praticam corte e queima, que é a ferramenta de ciclagem de nutrientes que eles têm acesso, né? A maioria dos agricultores familiares não faz corte e queima por tradição nem por vontade, é porque o modelo de produção agrícola que eles têm acesso, o sistema de reciclagem de nutrientes que eles têm acesso, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista financeiro, é esse. Então, o que se percebe é que existe, sim, a necessidade de desenvolver políticas e mecanismos específicos para os diversos atores que compõem esse mosaico de pessoas que atuam na região amazônica. Então, a conclusão desse livro, dessa publicação, é que seria, sim, benéfico para a questão da redução do desmatamento na Amazônia a construção de uma estratégia nacional de rede que poderia integrar vários projetos subnacionais e vinculados a um planejamento central, vamos dizer assim, né, para que ele tenha uma orientação única, conjunta e alinhada, garantindo as salvaguardas ambientais, com mecanismos o MRV é uma sigla muito voltada para o mercado de carbono, um sistema MRV que ele é monitorável, reportável e verificável, né? O PRODES é o grande ferramenta tecnológica assim que garante que a redução do desmatamento da Amazônia pode ser monitorada, pode ser reportada e pode ser verificada. E que essa estrutura ela deveria ser construída e orientada para distribuir esses benefícios de maneira equitativa e para que elas
agentes diretamente envolvidos com os diversos vetores de conservação e de desmatamento na região amazônica. E esse mecanismo, ele poderia ser estruturante para colocar o Brasil no rumo da tal economia do baixo carbono. Essa questão da economia do baixo carbono, ela é ainda mais importante quando a gente fala no caso brasileiro, porque se nós observarmos a década passada, no início dos anos 90 para frente, a média dessa década, a grande maioria das emissões de gás de efeito estufa do país eram decorrentes de mudança no uso do solo e agropecuária. Já existia um período onde 80% das emissões de gás de efeito estufa do país vinham de ações direta ou indiretamente ligadas ao desmatamento. Os outros 20% eram distribuídos, vamos assim, nos setores mais industrializados da economia, transporte, energia e indústria. Nós vamos chegar em 2020, se tudo der certo, se a gente continuar tendo sucesso na redução do desmatamento na Amazônia, num cenário inverso, onde uma parte pequena das emissões de gás de efeito estufa do país virão do desmatamento, segundo estimativas, algo entre 10% e 15%, e os outros 85% virão dos setores clássicos da economia, vamos dizer assim, que é transporte, energia e indústria. Esse é um perfil de emissão de gás de efeito estufa de um país desenvolvido. A maioria dos países desenvolvidos já não tem praticamente desmatamento, emissão por desmatamento, e essas emissões de gás de efeito estufa vêm dos setores clássicos da economia. A probabilidade de haver um regime global mandatório de redução de emissões em 2020 ela é muito grande, por uma série de fatores. Então, é necessário também, estrategicamente, o país se preparar para essa transição, para uma economia de baixo carbono. E promover esse vínculo entre a redução do desmatamento da Amazônia e a eficiência energética, a redução de emissão no transporte, etc., é um desafio que nós temos aí até o final dessa década. O livro ele pode ser encontrado para download no site do IPAM, ipan.org.br. Muito obrigado.